você começa pelo Espírito de Deus, quando você vive uma vida no Espírito de Deus, o Espírito frutifica em você. Se você era um cara que não tinha paciência, a longanimidade aparece. Se você era uma pessoa cheia de egoísmo, de amor próprio, de interesse egoísta, você começa a ser amável, você começa a amar pessoas. Não é porque você faz força para que isso aconteça. Gálatas capítulo 5, quando fala do fruto do Espírito, ele está dizendo para você que é algo que nasce, que brota em você. Você não faz força nenhuma. Tudo aquilo que você faz força é sarx, é as obras da carne, é o trabalho feito pelo corpo. Você está trabalhando e Deus não quer que você tente barganhar com Ele pelos seus méritos. Olá, graça e paz a todos. Sejam bem-vindos à Casa da Oração Milk. Você está gostando da nossa série? O vídeo já vai começar após a nossa vinheta. E eu aproveito, compartilha, inscreva nesse canal e siga-nos. Graça e paz na sua vida, seja muito bem-vindo à Casa de Adoração, seja bem-vindo a esse estudo. Hoje finalizaremos essa série de estudo que fala sobre o alimento sólido é para adultos. Nós estamos realmente muito focados nesse livro, que é um livro que traz revelações muito fantásticas a respeito da cessação da lei e o início da graça como sendo explicados pelos apóstolos, colocados de forma bem enfática para a igreja, né, que somos nós. E é um livro muito bacana para que você possa estudar em casa, que você tenha essa vontade mesmo, que você tenha essa necessidade de se focar em estudos, né? E focar em aprender a palavra da graça de Deus. Então nós vamos hoje finalizar o ponto 5.6 e você que tem essa sua apostila, você abre essa apostila conosco, a sua edição e a sua tradução favorita da Bíblia, aquela que você está mais confortável para poder fazer a leitura, e eu e o pastor vamos dar continuidade, né, pastor? Amém. Graças e paz na sua vida. E mais uma vez eu reforço, você que tenha foco, aprender a palavra do Senhor, então você todas as vezes, final do ano, você faz, hoje eu vou fazer um propósito de começar a aprender, né, no princípio do ano. Comece agora conosco, vai aí nosso link aí embaixo, clica lá, tá o WhatsApp, o Zap, pede na apostila, você que não tenha, e acompanha conosco na sua versão favorita, com calma, olhando texto a texto, porque sempre frisamos aqui não estamos falando de dogma de igreja e nem de placa de igreja, estamos falando aqui da Bíblia e aprendendo mais e mais. Então eu convido você que quer aprender, você que quer abrir, né, a sua mente e aprender realmente as cartas paulinas, a Bíblia, o que é a graça, o que é o favor merecido, o que é uma justificação, o que Paulo falava com as suas igrejas. Eu convido mais uma vez a estar conosco nessas séries. São várias séries, desde a primeira, nós estamos na quinta ou sexta, não lembro agora, mas nós estamos aqui no alimento sólido, né? E a próxima ainda vai ser melhor ainda, né? Porque é uma sequência, é um mergulhar, é um submergir de aprendizagem da palavra do Senhor. Então convido mais uma vez e fortaleço o que foi dito aqui. Vamos aprender mais e mais da palavra do Senhor. Amém? Muito bem, então é para frente que se anda e vamos seguir em frente. O ponto 5, ele começa dessa forma. Temos de crescer na graça e no conhecimento, ter vida espiritual madura para discernir entre o bem e o mal, ir além do que foi a igreja primitiva, não misturar judaísmo com cristianismo. Eu acho que é algo que está ficando muito claro para você, é que nós temos exatamente o intuito de fazer chegar o evangelho o mais puro possível, o mais simples possível. Eu
eu já falei isso aqui, o pastor também já sabe, quando ele me conheceu eu já fazia isso. Eu continuo estudando o judaísmo com os judeus, né? Eu tenho classes de aula em Jerusalém pelo Zoom, pelo WhatsApp, pela internet, do jeito que eles estiverem disponíveis, é como a gente entra em contato. Isso me faz ter um background, me faz ter uma base muito forte do que eu posso chegar aqui e falar para vocês, certo? Eu não esqueço, desde a primeira vez que eu ouvi, a primeira vez falando a respeito disso, e estava falando-se sobre a lição, quando foi erguido, né, o que a gente chama de Mishkan, que é o santuário, né, foi traduzido como tabernáculo no deserto, e estava falando sobre a porção semanal, que a gente chama em hebraico de Parashá, fala-se sobre terumá. Terumá significa doação. E lá começa-se, então, a ideia a respeito de trazer valores para o templo dos hebreus, né? Templo no deserto. E depois, mais futuramente, no livro de Levítico, né, chamado Vaikra, ou Deuteronômio, que é o Devarim, começa a vir, então, as explicações de Moisés a respeito do dízimo, né? Dízimo a gente chama em hebraico de Maaseh, que significa de 10, né? O que significa isso? Quando eu falei com eles, né, eles também já sabem, eles não são criancinhas, né? E eles falam uma coisa assim, quando a gente começa a falar a respeito de dízimo na igreja, recolha obrigatória de dízimo, eles caem na risada. Eles falam, gente, as leis da Torá é para o povo judeu, vocês não são judeus, vocês não podem cumprir Torá. Não é permitido, sabe? E então, quer dizer, quando eu digo para vocês que eu estudo o judaísmo até hoje, estou estudando, voltei, né, depois de quase 6 anos a estudar o idioma hebraico mesmo na academia, com diplomas e tudo, é bem, bem fantástico, é baratinho também, aí no Brasil você consegue, é muito, muito bacana. Isso tudo por quê? Quando você entra num livro desse, tipo o livro dos judeus, dos hebreus, né? Perdão, livro a carta aos hebreus. Quando você pega uma carta de Judas, que ela é pequenininha, mas é uma carta poderosa, você consegue identificar um monte de coisas que está embutido na tradição judaica, entende? Então, para nós, o que resta para a igreja do Senhor? Resta para a igreja do Senhor o Evangelho. É por isso que nós estamos lutando aqui, ensinando a vocês. Às vezes você vê as pessoas explicando, bom, cada um com a sua, entendeu? Eu tenho firme na mente aquilo que eu aprendi, que eu continuo aprendendo, e eu sou totalmente contra, mas respeito quem pensa de forma contrária. As pessoas tentando reforçar ideias de leis e costumes, por exemplo, do dízimo, ou por exemplo, da questão mantenedora das missões e tal. E a pessoa começa a colocar textos e ela pega o texto e dá aquela reviravolta, né? Aquele malabarismo. Por quê? Porque se você fizer uma simples leitura do texto, se você fizer uma simples exegese do texto, você vai compreender que o texto está sendo usado fora de foco. Está sendo usado fora de argumentação. Entende? Mas muito bem. O que os hebreus... Quer falar alguma coisa? Só o tema do texto. Temos que crescer na graça e no conhecimento. Ter uma vida espiritual madura para discernir entre o bem e o mal. Ir além do que foi a igreja primitiva. Ir além do que foi a igreja primitiva. Não misturar judaísmo com cristianismo. Então aqui, há 2 pontos aqui. Crescer na graça e no conhecimento. Hoje a instituição, ela coloca o crescer na graça o mover do Espírito. Há muita confusão disso, irmãos. Porque as pessoas, quando começam a estudar, a pessoa fala assim, a letra vai te matar. Você está conhecendo muito, mas está deixando o Espírito. Você tem que crescer na graça, o Espírito, o mover do Espírito, né? E no conhecimento. Então tem que dosar, tem que estar ali nivelado. Mas totalmente não é isso que o texto diz. O texto não está falando sobre isso. Exato. E ter uma vida espiritual madura para discernir o que é o bem e o mal, o que convém. E depois,
no final, é não misturar. Existe o judaísmo para os judeus, cumprindo leis. Existe o cristianismo para o cristão. Eu prefiro dizer que existe o evangelho para o cristão, porque o que hoje é chamado cristianismo está meio... Pronto, exato. Mas existe aí, você que está seguindo Cristo, você está além da cruz. Certo. Então você está seguindo a igreja de Cristo, os ensinamentos de Cristo. A graça está baseada em Cristo, não está baseada no judaísmo. Mas a igreja faz fusão de tradições, cerimônias, puxa o dízimo, né? É uma coisa que nós batemos aqui, que é o dízimo, irmão, isso é obrigatório, senão há um devorador, há um medo, coloca o medo, a instituição já coloca o medo. Irmão, e tem instituição que coloca o dízimo atrelado a uma salvação daquilo que Jesus comprou na cruz. Falamos sobre isso semana passada. Exato, falamos sobre isso semana passada. Atrela isso a uma salvação. Atrela isso se você não der isto, né? Aqueles que estão em Cristo Jesus, faz por amor. Você quer ver a obra crescer. Não somos contra você ofertar com coração, amor e ofertar para que a igreja cresça, né? Desenvolva missionários, a igreja, a estrutura e o evangelho chega a mais pessoas. Não é isso, mas uma obrigação, como lei, fazendo você ser obrigado a entregar. Se não tem uma maldição sobre a sua vida, nós temos que aprender, irmãos. Por isso que esse canal está aqui. E outra coisa, né, que é colocado muito enfoque nesse tipo de argumentação. Aquele trecho, né, que o profeta Malaquias, ele fala assim: fazei prova de mim. E aí isso é colocado na cabeça do crente da igreja, de que, tá vendo aqui, irmão? É o único lugar que você pode tentar Deus. Tá vendo? Você pode pedir, você pode, como é que se diz? Não é provocar bem a palavra, você pode exigir algo de Deus. Amigo, deixa eu só falar uma coisa pra você. Deus não deve nada pra nós, cara. O mais interessante nada às vezes, pra nós, nada. Interessante que ele diz que eu abrirei a janela do céu. Aí a janela sobe por quê? Por dentro. Aí Deus que vai abrir janela sobre a sua vida, né? Bom, então, é pra frente que se anda, né? Exato. Vamos deixar isso pra lá, porque senão daqui a pouco já não tem tempo pra gente poder falar. São muitos textos, eu espero que você esteja com muita vontade de ler, eu espero que você esteja ansioso para poder abrir a sua Bíblia, a sua tradução favorita. Se você for como eu, que tem aqui o meu telefone com uma Bíblia que me dá acesso a todas as traduções que eu quero baixar, então melhor ainda. Abre aí comigo o livro de Hebreus, capítulo 6, versículo 1, 2 e 3. Lá nós vamos ter uma mensagem que eu acho que isso é uma exortação, eu acho que isso é uma forma de colocar você para frente, é uma forma de colocar você realmente em posição de batalha e olhar para frente e avançar na sua vida, porque eu estava até falando com o pastor hoje mais cedo, que nós somos acostumados a imaginar que a igreja, ela deu para nós a condição de viver uma vida espiritual. Mas o evangelho, ele vem para ensinar você como ter uma vida entre irmãos, uma vida natural. Porque você não pode ter essa sua cabeça dividida, achar que você na igreja eu sou espiritual, no trabalho eu sou profissional, na minha casa eu sou emocional. Não. Você é um só. Você é uma alma revestida de um corpo. Você é uma pessoa que tem acesso a Deus, então você é um ser espiritual, espiritualmente criado por Deus. Não. E onde você estiver, é o local onde a sua espiritualidade vai fluir. Então é ali que você vai servir as pessoas, né? Então vamos seguir em frente. Hebreus capítulo 6, versículo de 1 a 3. Assim, vamos em frente a fim de chegarmos ao ensinamento de adultos, deixando para trás as primeiras lições da mensagem de Cristo. Nós não vamos colocar de novo as bases dessa mensagem, isto é, a necessidade de abandonar uma vida inútil e de crer em Deus. O ensinamento a respeito de batismos e da cerimônia de pôr a mão sobre os cristãos e a ressurreição dos mortos e o julgamento eterno. Procura ler o texto todo. Procura ler todo o capítulo para você entender do que o escritor está falando.
ele chega a um ponto de avançar para cima do assunto e fazer com que os seus leitores deixem de pensar nessas coisas. Aqui ele citou alguns exemplos. Abandonar uma vida inútil e crer em Deus. Até hoje você deve ter visto que existem pessoas dentro da igreja, 50 anos de crente, que você tem sempre que estar ali, animando o cara, sempre tem que estar falando com ele, vamos irmão, vamos para o céu, e vamos pregar a palavra de Deus, e vamos fazer a obra, porque a obra na cabeça dele é só o que acontece na igrejinha. A obra para ele não é trabalhar justamente, a obra para ele não é dar uma ajuda, não é levar uma cesta básica, a obra para ele não é contribuir para o ensinamento missionário. A obra para ele é aquelas 2h30 de culto que ele faz nos dias demarcados ali. E o texto está dizendo o seguinte, nós precisamos avançar, precisamos sair dessa estaca de início e começar a avançar para cima do próximo ensinamento. Já foi pregado Cristo, não já? Cristo morto, ressurreto, já foi pregado. Já foi pregado que a igreja nasce no partir do pão, na reunião, nas orações, com amor. Já foi pregado, não já? Já foi pregado que você precisa se arrepender, não já foi pregado isso? Que você precisa fazer uma metanoia, que você precisa trocar de mente, virar 180 graus e andar sentido contrário que você estava andando? Então, por que pregar isso todo domingo? Por que estamos voltando nesse assunto todos os cultos? Já não foi pregado a respeito da ressurreição dos mortos, como ele fala aqui? Já não foi pregado que nós seremos julgados? Já não foi pregado isso? Então, para que pregar todo dia a mesma coisa? Avança, cresce, siga em frente. Desenvolva assunto. Seja entende? Maduro. Porque ele gastou do capítulo 1 de Hebreus até o capítulo 6 falando coisas primordiais, coisas essenciais para o início da fé cristã. Nós agora estamos partindo do ponto de que você já sabe que Jesus é Senhor, nós estamos partindo do ponto que você já tem o Espírito de Deus, que você já foi batizado nesse Espírito, imerso, encharcado. A palavra batizou significa alguém que foi imerso, encharcado e deixado lá. A diferença, baptos é quando você pega um saquinho de chá, molha e tira. Isso é baptos. Molhou? Tirou. Baptizos é quando você mergulha e deixa. Você está submerso. Submerso. Entendeu? Então você já aprendeu isso? Segue em frente, cara. Anda. Não volta para lá. A menos que você consiga o dom de Deus de evangelismo e você está pregando para um neófito, um neoconvertido. Beleza. Esse é o seu dom. Prega, ensina, exorta e o Espírito de Deus vai ganhar aquela pessoa para Jesus. Não é você. É o Espírito de Deus que ganha. Entendeu? Agora, eu entendi isso? Eu entendi? Ok, vamos avançar. Efésios capítulo 2, versículo 10. O que diz isso? Efésios capítulo 2, versículo 10 diz: Pois foi Deus quem nos fez o que somos agora. Em nossa união com Cristo Jesus, Ele nos tirou, ou melhor, Ele nos criou para que fizéssemos boas obras que Ele já havia preparado para nós. Aí eu começo a dar frutos. Entende? Tá tudo apontando para o mesmo lugar. Quando eu comecei a andar à frente, você saiu dos ensinamentos básicos. Eu comecei a frutificar. E você está avançando. Entendeu? Se você conhece bem esse texto do Efésios capítulo 2, você vai saber que lá atrás, no versículo 8, 9, ele vai dizer o quê? Porque pela graça de Deus vocês foram salvos por meio de Jesus, pela fé e tal. Isso tudo está escrito lá. Você já aprendeu isso? Bola para frente. Avança. Segue. Entenda que todas as coisas boas que você faz para alguém não é porque você é bonito, não é porque você é bacana, não é porque você é legal. É porque o Espírito de Deus está em você. E pela união que nós temos com Cristo Jesus, Ele, quem? Deus, nos fez para que fizéssemos boas obras. Nós não acreditamos que seja possível barganhar com Deus em troca de qualquer coisa, em troca de boas obras, e você ganhar salvação. Mas nós acreditamos que uma boa árvore plantada nasceu para dar fruto.
Então, as suas boas obras, o seu trabalho para Deus, o seu campo missionário é uma prova de que você foi salvo mediante a graça, mediante a fé, em nome de Jesus e coisa e tal. É disso que a gente está falando aqui. Simples, rápido e profundo. Estamos falando aqui de coisas para homens de Deus, para mulheres de Deus. É que quando começa a aprender isso, você vai deixando o judaísmo e vai entrando no cristianismo, vai entendendo, isso, vai se amadurecendo, vai se frutificando, vai se alicerçando, vai tendo sua base sobre a rocha e você começa a caminhar. Vamos seguir em frente. É isso que Hebreus está falando? É isso que o autor está falando? Isso que o autor falou? Segue à frente. Vamos embora. Vamos, você já aceitou Jesus, já mudou sua história, né? E vamos seguir. Já aceitou a graça? Vamos embora. Agora eu quero que você abra comigo Gálatas capítulo 3, versículo 2. Lá vai estar escrito assim: quero apenas saber isto. Vocês receberam o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Isso é muito interessante, porque se você observar bem na sua apostila, o texto, né, a frase que está antes do versículo, ela diz assim: sem judaísmo, porque nós falamos aqui no ponto A, ir além do primário, Hebreus 6, 1, 2 e 3. Ponto B, sem obras mortas, Efésios 2:10, porque nós não cremos que as obras sejam utilizadas para poder garantir salvação, mas nós cremos que uma vez salvos, somos árvores que frutificam boas obras. E o C está escrito sem judaísmo. Por que sem judaísmo? Porque nós somos cristãos. Recebemos por fé. Nós recebemos Cristo. Se você continuar lendo o versículo 3, nós lemos aqui o 2. O 3 vai dizer assim: será que vocês são tão insensatos que, tendo começado no Espírito, agora querem ser aperfeiçoados na carne? O que ele quer dizer? Aqui nesse contexto de Gálatas, toda vez que aparece carne, obras da carne, a palavra grega que está escrito lá é sarx. Isso é um serviço, é um trabalho, é algo que você faz. Eu leio um escritor chamado Timothy Keller. Desde quando eu comecei a estudar Gálatas, eu estudo com esse cara. Infelizmente faleceu agora, eu acho que foi ano passado que ele faleceu, no final do ano passado. E o livro Gálatas para você, que ele escreveu, de Timothy Keller, é muito profundo, é um livro muito cheio de palavras, é um livro muito cheio de conhecimento. E ele configura a sarx da seguinte forma: se você estiver fazendo o que você chama de mandamento para Deus, sabe? Vamos pegar aí, amar, né? Ame o seu irmão como Jesus amou você. Se você fizer isso para se promover, deixa de ser um fruto do Espírito e passa a ser sarx. Porque você está fazendo algo. Um fruto é algo que brota. Ele nasce. É por amor, né? É por amor. Ele nasce, sabe? Eu pego sempre essa... Não há interesse, não há interesse entre partes, né? Não, eu pego sempre essa mímica que eu vi o Zé Bruno fazer uma vez. Você não consegue ver uma árvore se torcendo, se metabolizando para poder gerar um fruto. É natural, é algo que sai, que flui. Então, quando você começa pelo Espírito de Deus, quando você vive uma vida no Espírito de Deus, o Espírito frutifica em você. Se você era um cara que não tinha paciência, a longanimidade aparece. Se você era uma pessoa cheia de egoísmo, de amor próprio, de interesse egoísta, você começa a ser amável, você começa a amar pessoas. Não é porque você faz força para que isso aconteça. Gálatas capítulo 5, quando fala do fruto do Espírito, ele está dizendo para você que é algo que nasce, que brota em você. Você não faz força nenhuma. Tudo aquilo que você faz força é sarx, é as obras da carne, é o trabalho feito pelo corpo. Você está trabalhando e Deus não quer que você tente barganhar com Ele pelos seus méritos. Eu vou fazer algo... Não, a Bíblia diz isso, então eu vou fazer algo porque a Bíblia diz. Você está fazendo porque a Bíblia diz ou é por amor? É algo natural, que sai do seu coração, que flui do seu coração. Ou não, a Bíblia diz isso, então você está seguindo regras. Sarx, seguindo regras. Você está fazendo um trabalho. Eu não vou roubar, não vou isto, não vou aquilo.
porque Deus vai vir com as suas mãos e vai castigar, eu não vou para o céu. Você coloca, faz tudo isso, obras por lei. São obras da carne. Da carne. E uma pergunta que o apóstolo faz que eu acho muito bacana: meu Deus, vocês começaram no Espírito, por que vocês estão terminando no esforço? Vocês começaram pelo Espírito de Deus, por que vocês estão terminando, sabe, no esforço, nas obras da carne? Por que vocês estão fazendo força? Eu preciso me circuncidar, porque senão eu não sou homem de Deus. Eu preciso jejuar, porque senão eu não sou homem de Deus. Já vai pela sua justiça. Sabe, eu preciso orar 5, 6 dias para poder fazer uma pregação. Ué, você já viu aquela parábola, uma historinha crente, você já viu aquela história do pastor que trabalhou a semana toda, e aí ele ia pregar naquele culto, na celebração, e ele chegou assim, esbaforido, só conseguiu trocar de roupa e ir para a igreja. Chegou na igreja, ele ajoelhou e falou assim com Deus: Senhor, hoje vai ter que ser pelo teu Espírito, porque eu não estudei nada. Ué, mas pera lá, quer dizer que das outras vezes que você estudou, não foi pelo Espírito? Foi pelo seu esforço? Sabe? É uma coisa que a gente preza muito aqui na MILG, é a questão de você estudar. Nós temos uma como é que fala? Uma agenda de pregação, e você sabe, olha, daqui a uma semana, daqui a 2 semanas, o Gil prega. O Gil vai ficar, então, a balda, como nós falamos aqui em Portugal, o Gil vai ficar à toa. Quando faltar 2, 3 dias, começa a orar, jejuar, pedindo a Deus uma mensagem. Vai estudar, meu filho. Vai ler o texto, vai ler o livro. Pelo amor de Deus. Vai se envolver com a palavra de Deus. É claro que é pelo Espírito de Deus, não interessa quantas vezes, nesse espaço aqui eu já disse isso, estou estudando, estou orando, pedindo a Deus, estou aqui com uma mensagem preparada, chega aqui que você vai abrir o culto, a mensagem é trocada e sai outra coisa. Quantas vezes a gente faz uma lista de 15, 20 versículos para poder ler, e você para em um versículo e prega 1 hora, 1 hora e meia. Por quê? Porque não é sax, não é obra da carne. Isso vem do poder de Deus, isso é o Espírito de Deus. Vamos seguir em frente, senão não acaba o tempo. Então nós estamos agora no ponto letra D. Verdadeiro conhecimento nos faz maduros espirituais. Hebreus, capítulo 5, versículo 14. Olha o que está escrito lá. Porém, a comida dos adultos é sólida, pois eles, pela prática, sabem a diferença do que é bom e do que é mal. Preste bem atenção. Quando nós falamos aqui a respeito de você ser adulto, de você ser capaz de identificar o que acontece na sua vida, é exatamente isso. Você é maduro, sabe? Você está na sua vida, enfrentando as suas batalhas. Você é um crente que, quando é demitido, você não fica jejuando e orando porque o diabo está furioso. Uai, meu amigo, você está na chuva para se molhar. Qualquer um que está no trabalho pode ser demitido. Qualquer um que está no trânsito pode acontecer um acidente. Infelizmente, nós vivemos num mundo caído. Não é isso que está escrito na Bíblia? Esse mundo jaz no maligno. Até que haja a restauração de todas as coisas, até que haja a volta do rei Messias, até que haja, toda a restauração da criação, como diz o apóstolo Paulo, esse mundo vai ser assim, certo? Quando a Nova Jerusalém descer do céu, está escrito em Apocalipse 22, falamos sobre isso hoje. Quando a Nova Jerusalém descer do céu, aí esse mundo vai ter jeito. Aí esse mundo vai acontecer corretamente. Fora isso, amigo, enquanto você está nesse corpinho aqui, você tem os seus problemas, Então, o crente maduro, ele sabe. Ele vê uma coisa, ele identifica logo, opa, isso aqui vai gerar um problema. Isso aqui vai ser bom, isso aqui vai ser mal. E ele não fica fazendo os 7 mergulhos de Naamã porque aconteceu um problema na vida dele. Ele é maduro, ele sabe. O que o Jó falou com a mulher dele? Nu eu vim para este mundo, nu eu voltarei para lá. Certo? Não foi isso que Jó falou? Você fala como uma louca. Quer dizer que a gente aceita o que é bom, que vem de Deus, e aquilo que é mal, que vem de Deus, nós não vamos aceitar? Ou será que você é um crente dualista que acredita realmente que o diabo é inimigo de Deus? Será que você realmente acredita que o diabo é mais poderoso que Deus e faz coisas ruins com os filhos de Deus? Você acredita nisso? Comida
como é que se diz aqui? É para os adultos. Comida sólida é para os adultos, certo? Por que não se dá comida sólida para a criança? Para não engasgar. Então aprenda a ser um homem maduro. Está na hora da gente crescer. Está na hora da gente evoluir. Vamos seguir assunto. Vamos seguir em frente. Vamos seguir em frente. Vamos andar, vamos caminhar. Esse foi o ponto 5. Nós vamos agora entrar no ponto 6 para poder acabar com essa série. E semana que vem, não perca que nós temos uma série nova. Os frutos. Frutos do Espírito, parte 2. Então vamos lá. O ponto 6 ele começa assim. A graça de Deus nos traz descanso, nos habilita a recebermos as promessas. Vivemos um pacto superior. O antigo pacto se tornou obsoleto. Em Cristo tudo se fez novo. Entender essas coisas é resultado do crescimento espiritual. Entenda, nós temos uma... Como é que se diz? Nós temos uma postura de filho mimado. Nós aprendemos que somos filhos de Deus. Nós somos adotados. A adoção do Espírito, que o Espírito de Deus clama, Abba, nos chama, né? Pai, meu Pai, nós somos amados. Mas em momento nenhum o Espírito de Deus faz você virar um crente mimado. Entende? Não quero mais saber da obra, pastor. Olha, cansei, arruma outro meu lugar. Eu fiz de tudo por essa igreja, entendeu? O pessoal só sabe criticar e eu tô cansado, vou embora. Não quero saber mais disso, não. Tá mimadinho, filho. Pisaram no seu pé. Imagina que Cristo sofreu com tantas calúnias e... Estão jogando pedra em você, filho? Então, sério? Deixa eu te falar uma coisa, foi para isso que você foi feito, tá? Exatamente para isso mesmo. Você foi criado, você foi feito uma nova criatura, Deus colocou em você paz, amor, longanimidade, paciência, temperança e todos aqueles frutos que estão lá em Gálatas capítulo 5, é para você aguentar porrada, filho. Entendeu? É assim mesmo. É abraçar e toma facada e abraça de novo e toma sorriso, tapa na cara, oferece o outro lado. Você lembra quem foi que falou isso? Conhece essa história ou não? Quem foi que disse? É para isso que nós estamos aqui, meu filho. Se fosse fácil, não precisava da gente ser convertido. Jesus diz também, por causa dele seremos perseguidos. No mundo, vocês terão o quê? Aflições. Eu achei que era doce, achei que era mamão com açúcar que a gente ia ter no mundo. Mas tem bom ânimo. No mundo você vai ter aflição. Você sabe o que significa bom ânimo? Isso é interessante, né? A gente acostumou naquelas versões. Jesus está dizendo assim, no mundo vocês vão ter problemas, mas fica feliz. Olha que legal. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Tá? O que significa isso? Na Bíblia do crente está escrito assim. Se você for traduzir isso na linguagem atual, no mundo vocês vão ter problemas, mas fica feliz. Porque o seu mestre venceu o mundo. O que diz em 1 Coríntios capítulo 15? Para que haja uma grande e forte árvore, primeiro a semente que foi metida no chão, ela tem que morrer. Ela tem que apodrecer. Certo? Fica feliz. Bola para frente. Antigo pacto acabou. Não tem esse negócio de olho por olho, dente por dente. Não existe essa coisa de perder uma mão, mão por mão, pé por pé. Não tem isso, amigo. O antigo pacto ficou obsoleto. A graça de Deus dá descanso. Por quê? Você não está lutando com ninguém, cara. É o Espírito de Deus que está em você. Quem luta é o próprio Deus. Deus luta por você. Você descansa no Senhor. Quando nós entendemos o poder da graça de Deus, o favor imerecido de Deus, nós não merecemos nada disso. Nada. Jesus fala assim, está consumado, e se assenta à direita do Pai. Quando uma pessoa se assenta porque algo foi feito, há um descanso. Caminha com Cristo. Habilita receber as promessas que tem em Efésios, tantas promessas em Cristo Jesus. Já foi dito aqui, neste mundo tereis aflições. Tereis aflições. Vocês vão ter problemas. Mas é superior porque você está com Cristo. Olha a situação de Jó. Só a partir do verso 42 que as coisas
Do verso do capítulo 42. Perdão, do capítulo 42, ele começa ali a ter um alívio. Mas ele teve muitas aflições. São 41 capítulos de pedrada, amigo. E no 42 que vem ali o refrigério, né? E mesmo assim, desculpa te cortar a ideia, mesmo assim, Deus não chega com um paninho frio para poder passar nele, não. Deus faz nele um inquérito. Mas aí o irmão vai falar assim, mas você está olhando o velho. Você não está falando de Cristo? Nós estamos em Cristo Jesus. E Cristo nos dá essa garantia. Nós estamos descansando nesse pacto, nessa nova aliança superior do que a primeira. A antiga ficou obsoleta, né? Se tornou obsoleta. Porque Cristo vai consumir, vai terminar, vai acabar cumprindo toda a lei na cruz. E tudo vai se fazer novo. E o resultado é desenvolver, é crescer, é entender isto. Porque é tão simples, irmãos. Nós entramos na igreja, queremos, é tudo espiritual, é tudo oba-oba, e vamos e aprendemos algumas coisinhas, e passando anos a fio na igreja, e não entendemos nada do que Paulo falou nas cartas paulinas, do que Paulo falou sobre a igreja, ensinamento que Paulo traz à igreja. Nós só queremos o mover do Espírito. Tudo crente mimado. Queremos o mover do Espírito e queremos só barganhar, porque nós estamos só lá a pedir, né? Mas nós temos que aprender, irmãos. Vamos seguir em frente, vamos parar, vamos refletir, vamos olhar a Bíblia, entender a Bíblia. Nós vamos entrar nesse ponto aqui 6. A graça de Deus traz um descanso, habilita a recebermos as promessas. Vivemos num pacto superior. Que pacto é esse? O sangue de Cristo vertido naquela cruz. Nada mais que isto. O privilégio de estar descansando em Cristo Jesus. Exatamente. O privilégio de ser justificado por Cristo Jesus. O privilégio de quê? Que as transgressões, o cálice da ira de Deus estava sobre a minha vida. Eu tinha uma inimizade com Deus. Deus olhava para mim e via como um pecador, né? E eu sou pecador, mas agora estou lavado e remido pelo sangue de Cristo. Sou nova criatura em Cristo Jesus. Quando Deus olha para mim com as lentes da graça do novo pacto, está olhando Cristo em mim. Estou descansando em Cristo Jesus. Vamos seguir em frente. Hebreus capítulo 11, versículo 13. Na letra A está dizendo aí: somos diferentes dos que viveram o antigo pacto. Entendeu? Somos diferentes. Hebreus, capítulo 11, versículo 13. Está falando de Moisés, os patriarcas, juízes. Está tudo lá. Todos estes morreram cheios de fé. Não receberam as coisas que Deus tinha prometido, mas as viram de longe. Ficaram contentes por causa delas e declararam que eram estrangeiros refugiados e de passagem por este mundo. Então, o que a gente aprende desse texto? Que eles tiveram promessas físicas, promessas de terra, promessas de cidades, promessas de posteridade, né? Deus fala constantemente: aos seus filhos darei essa terra, aos teus filhos darei essa terra. Eles estão falando aqui de vitórias em batalhas, porque você se lembra que o povo de Israel é um povo estritamente tribal. Eles viveram momentos de estabelecimento do povo na terra e eles morreram cheios de fé, é o que está escrito aqui. Por quê? Porque a promessa que Deus deu para eles de um local, de um lugar, era uma promessa para gerações. Era uma promessa a ser cumprida para os seus filhos. Abraão, olha a estrela do céu. Exatamente. Abraão não viu isso. Exatamente. Né? Só que todos eles entenderam uma coisa simples. Nós somos estrangeiros na terra, certo? Nós não nascemos para poder viver nessa terra dessa forma. Tudo vai passar. Todas as coisas vão acontecer. Tudo vai se consumar.
Entende? Nós agora vivemos o reino de Deus aqui na Terra. Estamos no momento que nós chamamos, os teólogos chamam de já e ainda não. Nós já fomos redimidos, nós já estamos salvos, nós já temos a promessa, mas ainda não chegamos no cumprimento dessa promessa. Entende? Nosso pacto, ele é um pacto superior porque o pacto das 613 leis, ele serviu para trazer o povo até aquele momento da história de onde surgiria o Cristo, o Messias, né? Então, o pacto era um pacto terreno, um pacto local para um determinado povo, no seu momento de cultura, para manter aquele povo coeso, firme, seguro, para o recebimento do Messias. O nosso pacto, ele não fala de pode ou não pode. O nosso pacto, ele não fala de executa ou não executa, faz ou não faz. O nosso pacto diz, está feito. E a partir do momento que está feito e você creu que aquilo aconteceu, aí entra a história, você aceitou o Evangelho? Cristo mora em você. Porque se você aceitou de fato o Evangelho, se Cristo mora em você, se você é uma nova criatura, tudo vai se modificar. A sua velha natureza vai ficar para trás. Você vai começar agora a fazer coisas novas. E o nosso pacto é um pacto superior porque Cristo já fez tudo. Cristo cumpriu a lei. Cristo veio para os seus e fez tudo aquilo que a lei dos judeus mandava fazer. E nós agora somos pessoas pós-cruz. Nós somos pessoas que estamos depois do sacrifício. E nós vivemos crendo que Jesus é o Messias e que ele veio e que aconteceu de verdade e que ele voltará para poder estabelecer o reino de Deus na terra. Compreendido isso? Agora vamos voltar para Hebreus capítulo 4, os versículos 1, 2 e 3. A letra D. Entramos no descanso. Isso é uma coisa interessante. A gente vai fazer uso aqui, daqui a pouco, de uma palavrinha que vocês vão gostar bastante. Esse texto, ele fala... Não, pela 4... 1. Exatamente. Então, o que acontece? O capítulo 4, ele vai falar da igreja. Nós falamos do povo de Deus, os hebreus, no deserto, na saída do Egito, depois na chegada na terra de Canaã. A terra se transforma na terra de Israel. Existe estabelecimento de leis, de sacerdócio, existe o estabelecimento e a eleição do príncipe, do rei. Existe todo um conflito entre cidades e estados, e aquilo vai acontecendo de forma a chegar no momento, né? Jesus chegou, Jesus veio, e leia comigo Hebreus capítulo 4, versículo 1, 2 e 3. Diz lá assim: Deus nos deixou a promessa de que podemos receber o descanso que ele falou. Portanto, tenhamos muito cuidado para que Deus não julgue que algum de vocês tenha falhado, deixando assim de receber esse descanso. Pois assim como aquelas pessoas ouviram também, nós ouvimos a boa notícia. Elas ouviram a mensagem, porém ela não lhes fez nenhum bem, porque quando a ouviram, não receberam com fé. Então, o que acontece? Tem o versículo 3. Portanto, nós, os que cremos, recebemos o descanso prometido por Deus, como ele mesmo diz. Eu fiquei irado e fiz esse juramento. Eles nunca entrarão na terra prometida, onde eu lhes teria dado descanso. Ele disse isso, embora o seu trabalho já estivesse terminado desde o tempo em que havia criado o mundo. Preste bem atenção. Aqui nós temos o uso de uma palavra que os hebreus usam muito, que é o Shabat. Shabat é hebraico, né? E o grego usa uma outra palavra, acho que é Shabatis, alguma coisa assim, nós vimos aqui, né, agora há pouco, que fala a respeito desse descanso no que concerne a cessar um trabalho, né? Nós sabemos que Deus não se cansa, Exato. Certo? Ele é todo poderoso. Por exemplo, em Gênesis fala que Deus no 7º dia descansou. O que significa descansou? Lá a palavra que tem a raiz no verbo Shabat fala sobre cessar um trabalho criativo.
certo? Deus parou de criar, Deus parou de fazer. Por quê? Porque o mundo estava completo, já tinha todas as suas estruturas e já tinha o ser vivente, que era os animais e o homem. Estava completado, né? Estava tudo completo. Então Deus cessou a atividade de criação. Isso é o sentido original da palavra Shabat ali, descanso. E quando eles falam a respeito da promessa, aqui o profeta, o escritor, ele vai falar a respeito do que aconteceu no que a gente chama de pecado dos espiões, né? Aconteceu, em hebraico a gente fala Het Meraglim, que é o pecado das pessoas que foram enviadas para espiar a terra. 12 príncipes foram enviados para poder fazer a sondagem da terra de Canaã, e eles voltam, 10 deles falando muito mal da terra, certo? Com medo de entrar, com medo de guerrear, falam a respeito das suas inimizades. Eles dizem, realmente a terra é boa, realmente olha o tamanho desse cacho de uvas, né? 2 homens precisaram amarrar o cacho de uvas num cabo de madeira para poder carregar, 2 homens para carregar um cacho de uva. Então ele falou, realmente a terra é muito boa, realmente a terra é muito fértil, mas tem problemas. Então 10 pessoas falaram muito mal da terra e 2 pessoas falaram bem. Nesse momento, Deus diz, todos vocês que falaram mal da terra, as pessoas aí de 20 anos para cima, ninguém vai entrar na terra. Ninguém vai entrar na terra, com exceção de Caleb, que é o Caleb, e de Joshua, que é o Josué. Certo? Esse trágico incidente aconteceu antes da decretação dos 40 anos no deserto. Deus manda com que eles voltem e eles vão rodear a terra e vai ficar morando no deserto 40 anos. Certo? E qual que é o paralelo aqui? O paralelo que o escritor aos Hebreus ele faz é dizer para nós hoje, para crermos no descanso do Senhor. Você precisa crer no descanso que Deus te prometeu. Porque se você ficar duvidando da graça de Deus, se você ficar duvidando da capacidade que Deus tem de salvar, se você ficar duvidando que Deus ele é capaz de te colocar num descanso eterno, você pode perder essa oportunidade. Entende? Você pode perder. Olha o que ele diz aqui o texto. Olha. Deus julgue, para que Deus não julgue que algum de vocês tenha falhado, deixando de receber esse descanso. Então, meus queridos, quando a gente fala a respeito de salvação, existe esse conflito de teologias de calvinismo e arminianismo, pelagianismo, semi-pelagianismo e tal. A gente não entra nesse foco porque eu, sinceramente, acho que isso é uma batalha perdida, não vale a pena. O que eu consigo entender desse texto aqui é que uma pessoa que ela passou por um momento de conversão, que ela se entrega ao Evangelho, se entrega a Jesus e ela realmente crê nisso, mas por causa desses problemas que acontecem, ela deixa de ter esse foco no seu descanso, na sua recompensa, e ela passa a desistir, ela mesma está desistindo de entrar no descanso, porque ela deixou de acreditar que Deus é capaz de dar para ela um descanso. Sabe, você nunca ouviu aquela pessoa que de repente ela fala assim, sair da igreja, irmão, não vale a pena não. Lá na igreja a gente passa mais problema do que aqui fora no mundo. Ué, mas esse é motivo para você sair da igreja? Você vai perder a salvação eterna por causa dos problemas que você passa na igreja? Não faz muito sentido, né? Mas eu vejo nas palavras do próprio Jesus que existe a possibilidade de você se afastar da fé, né? A parábola do semeador fala muito a respeito disso. Das pessoas em que é lançada a semente, a terra é boa, mas tem ali espinhos, tem ali rochas, aquilo vai brotar porque a terra é rasa, brota com uma rapidez, mas morre logo depois porque a terra é rasa e não tem raiz, né? Não tem estrutura. Não tem estrutura. Então Jesus ele demonstra que é possível pessoas que se entregam a Jesus, que recebem o Evangelho, aceitam o Evangelho, mas por falta de foco, por falta de profundidade, por falta de relacionamento com Deus, ele desiste do descanso que está promovido para ele. Está aqui o descanso. É nosso, né? Mas o que acontece? É como um corredor. Tem ali a sua maratona. O apóstolo Paulo que gostava dessas comparações. O corredor ele está de frente para a sua maratona.
E ele sabe que ele tem que concluir o caminho. Mas talvez ele está olhando para todo mundo chegar na frente dele e ele fala, já nem vale a pena terminar. O homem está na maratona, ele está indo na direção certa, ele está indo com o propósito correto, mas por algum momento ele desistiu. Então aqui o escritor está dizendo, não desistam desse descanso. Não desista do descanso que Deus promoveu para você. Porque tetelestai, já está tudo consumado. Nós precisamos agora de anunciar o evangelho e esperar a volta. É disso, né? Ficou bem claro isso? Tá bem dito? Tá falado? Sim, senhor. Então, muito bem. Agora a gente vai para o ponto C e vai pular para o versículo 9. Então aqui vai entrar uma palavrinha em grego. Se você tem uma Bíblia de estudo grego, que é o que nós chamamos de Bíblia com léxico strong, você vai ver que cada palavra, não vou mostrar para a câmera porque não vai pegar, cada palavra é catalogada com um número, com uma definição. A palavra que nós vamos olhar aqui, ela está no versículo 20, nós vamos ler o 9 e o 20. Opa, o 9 e o 10, desculpa, 9 e o 10. 4. Sim, versículo 9 e o 10. Mas eu quero que você foque na palavra. Se você tiver dúvida, depois você pesquisa no YouTube. A palavra se escreve katapafsin. Katapafsin, ela tem o código G2663. Pesquisa o significado dessa palavra, é muito bacana. Se você tem uma Bíblia como essa, você toca aqui no número e ele vai abrir para você um dicionário sobre o significado da palavra e o uso, né? O uso comum da palavra nas frases. Então, é muito bacana você ter uma Bíblia dessa. Por que eu estou falando isso? Porque no texto, versículo 9, ele vai dizer lá, Hebreus, capítulo 4, verso 9. Versículo 9. Olha lá que bacana. Vou pegar aqui. Portanto, resta um repouso sabático para o povo de Deus. Certo? Resta. Se você está lendo na sua versão, nova tradução, nos dias de hoje, está escrito assim, ainda fica para o povo de Deus um descanso, como o descanso de Deus no sétimo dia. Esse descanso, é o que eu falo com você, está escrito aqui a palavra sabatismos, ou sabatismos, alguma coisa assim, tá bem? Esse descanso sabático é o que eu disse para você. A frase, o texto fala do Shabat. Sabatismos é a palavra grega que veio para poder dar a conotação do hebraico Shabat. O Shabat fala a respeito de cessar um trabalho criativo, certo? É traduzido como descanso, mas tem a conotação de você parar de criar, parar de fabricar, certo? No versículo 10, ele vai dizer para você o seguinte, aqui nós lemos o 9. O 10 ele diz, para aquele que entrou no descanso de Deus, também ele mesmo descansou de suas obras, mesmo como Deus descansou das suas. Aí entra essa palavra aqui, katapafses, que é realmente o descansar, que é o que nós realmente dizemos ficar sem trabalhar. Que você descansou, você pausou, você deu ali uma pausa e parou quieto. Então o versículo 9, ele fala a respeito do descanso sabático, da criação, sobre cessar a criação, parar de criar. E o versículo 10, para poder dar um contexto para você, ele fala o seguinte, se nós confiamos realmente que Deus ele trabalhou 7 dias e chegou a um ponto de ele entrar no recesso, que ele no 7º dia ele descansou, entre aspas, ele parou de criar, o versículo 10 diz, assim como nós cremos, né, porque ele entrou no descanso de Deus, também ele mesmo descansou, ou seja, Deus parou de criar, e nós vamos desfrutar do descanso de Deus. É isso. Entendeu a diferença? Sabatismos e katapafses, palavrinha difícil essa. Isso tudo para você entender o quê? O alimento sólido, ele é alimento para adultos. Já falamos isso. E quando você é maduro no Evangelho, quando você é testado e aprovado no Evangelho, forjado na batalha, como diz os crentes, espada forjada no fogo, pelo fogo, pelo sopro né? da água.
então você entende a hora de descansar. Entendeu o que eu quero dizer? Você confia que até o próprio Deus, ele fez todas as suas criaturas e ele cessou. Ele descansou, ele cessou a criação. Ele parou de trabalhar. Quando você é um homem que é maduro, que é experimentado, que já é adulto, que consome alimento sólido, você pode estar enfrentando certas batalhas, certos problemas, e então calha bem você saber a hora de parar. Isto é como se fosse, se você está aí no judaísmo, né, e você não está no cristianismo, você vai falar assim, mas eu vou descansar, né? Como eu vou descansar? Satanás não descansa. Satanás, ele está sempre ali, preparado para fazer o laço. Irmãos, quando Jesus nos ensina a descansar nele, Satanás já está no lugar dele, debaixo dos pés de Cristo Jesus. Porque o crente tem medo. Exatamente. Mentalidade caída, irmãos. Mentalidade pensando no velho pacto, porque mistura. Aí vem os demônios, aí vem isto, e o demônio não dorme, e como que eu faço? E agora? Então eu vou descansar e eu não tenho que fazer uma oração forte. Irmãos, descansa no Senhor. Tem que vigiar, irmão. É um olho no queijo, um olho no rato. Irmãos, se realmente eu estou em Cristo Jesus, a batalha não é minha. As lutas não são minhas. Estou descansando em Cristo Jesus. Eu estou revestido em Cristo Jesus. Estou coberto pelo sangue de Jesus. Você acha que alguma coisa vai passar no sangue de Jesus? Alguma coisa vai passar em Jesus? Se você não estiver em Cristo Jesus, né? Não há um... Lembra o texto que você me mandou abrir lá no trabalho, quando a gente estava conversando? Salmo 127. Salmo 127. O que está escrito lá? Se Deus não vigia a casa, em vão vigia o vigilante. Se Deus não ergue a obra, em vão trabalham os trabalhadores. Amigo, deixa eu falar uma coisa com você. Se Deus permitir que você seja assaltado, não existe soldado que vai proibir o ladrão de entrar. É cruel dizer isso? É difícil de engolir? Mas é verdade. Se Deus permitir a sua morte, não existe pai de santo que traz você de volta. Não traz. Quando nós descansamos no Senhor, quando nós entendemos que tudo é dele, foi feito por ele, tudo vem dele, é para ele e todas as coisas são dele. Certo? Não é assim que diz o versículo? Então nós descansamos, você vai trabalhar, você vai guerrear, você vai atrás do pão de cada dia até o teu alcance. Depois que chegou no teu alcance, descansa no Senhor, meu amigo. O que diz o outro versículo? É o 2, né? O que adianta você acordar cedo, trabalhar o dia todo, até tarde dormir depois de madrugada? O que adianta? Então, se você não descansar no Senhor, você não aproveita a sua vida, cara. Você não aproveita o Evangelho. Um homem maduro na vida, ele sabe a hora de guerrear e ele sabe a hora de descansar. Um homem que é maduro, um homem que já é adulto, que já consome alimento sólido, um homem que já é experimentado nessa vida, ele sabe a hora de fazer as coisas. Então, quando Deus disser para você, se você é dessas igrejinhas que recebe o mistério e Deus dá para você uma promessa, creia somente, meu filho. Espera. Não sai correndo para poder realizar as coisas, querendo ajudar Deus a realizar. Você vai dar um braço para Deus? Ou mesmo, irmãos, o desespero é tanto que entra nessas lives, e entra nessas lives e tá lá um profeta e você vai, primeiro você tem que colocar um pix ali para ele, né? Primeiro você tem que dar para ele uma oferta gorda. Exatamente, você tem que fazer tá fazendo ali uma troca, mas você tá tão cego, querendo as coisas acontecer na sua vida, né? Parece Parece um Saul procurando a vidente de Endor. Exatamente, ou mesmo algo gospel ali, uma macumbinha gospel. Pronto, né?
Exato, e você quer saber o que vai acontecer. Irmãos, descansa no Senhor. Tenha paciência, cara. Tenha paciência. Tenha paciência. Sabe? Olha o que diz 2 Timóteo 2, versículos 11, 12 e 13. Notícia boa para você que é crente. Para fechar, porque tem notícia, olha, notícia boa para você. Se você sabe ler, se você sabe interpretar pontos e vírgulas e fazer uma boa leitura, só leia o texto. Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 2, versículo 11 e 13. Este ensinamento é verdadeiro. Se já morremos com Cristo, também viveremos com Ele. Se continuarmos a suportar o sofrimento com paciência, também reinaremos com Cristo. Se nós o negarmos, Ele também nos negará. Se não somos fiéis, Cristo continua sendo fiel, pois não pode ser falso para si mesmo. É preciso explicar alguma coisa? Esse texto está claro, absolutamente claro. Você percebe aí que Cristo não prometeu para você água com açúcar. Ele não prometeu para você marshmallows, né? Ele não prometeu para você mamão com mel. Olha bem o que está escrito ali. Este ensinamento é verdadeiro. Paulo está falando do evangelho que ele ensinou para Timóteo, que foi enviado à igreja de Éfeso para ser pastor. Certo? Se você conhece o contexto histórico, você sabe do que eu estou dizendo aqui. E Paulo diz para o seu amado Timóteo: se já morremos com Cristo, também com Cristo viveremos. Se você abre mão de toda a sua vida aqui que você acha útil para que você tenha a real, verdadeira vida com Cristo, quando Ele voltar na sua glória, você vai participar da glória dele. Entende? Se com Cristo morremos, com Cristo viveremos. Se continuarmos a sofrer... Olha só que palavra incrível. É a palavra que o pastor da prosperidade nunca vai pregar para você. Nunca vai pregar. Se continuarmos a suportar o sofrimento com paciência... Que sofrimento, irmão? Que sofrimento? Lembra-se que essa carta foi escrita mais ou menos entre os anos 50 e 62 depois de Cristo. Era uma época de perseguição da igreja, era uma época que todos os imperadores, um após o outro, queriam exterminar a igreja. Correto? Paulo está falando desse movimento. Se nós suportarmos o sofrimento com paciência, também reinaremos com Cristo. Aí hoje vem você, que sofre um pouquinho no seu trabalho, que vive num país maravilhoso, onde o evangelho pode ser propagado aos altos gritos, e porque alguém diz não para você e não pega o seu folhetinho, você já acha que está sendo perseguido e você acha que isso é sofrimento. Olha, estou aqui hoje imobilizado. Entende o que eu quero dizer? O sofrimento que nós passamos hoje, que eu não, sinceramente, opinião minha, eu nem acredito que a gente pode dizer que nós sofremos pelo evangelho, haja visto o que esses homens passaram, para que o reino de Deus pudesse ser apresentado para nós na tua casa, com a Bíblia na linguagem que você gosta, na tradução. William Tyndale, ele foi morto, queimado, simplesmente porque ele traduziu o Novo Testamento para o inglês. E você com preguiça de ler a tua Bíblia, irmão. Tá entendendo onde eu quero chegar? Olha isso, se nós sofrermos, continuarmos a suportar o sofrimento com paciência, também reinaremos com Cristo. Se nós o negarmos, Ele também nos negará. Nós estamos dizendo aqui que Jesus é falso. Só que se você abriu mão da caminhada do Evangelho, se você abriu mão da corrida, da maratona do Evangelho, você não vai receber troféu, você não vai subir no pódio. Desculpa. Sabe aquela musiquinha do pódio? Não vai acontecer. Porque você desistiu do seu descanso, você desistiu da sua corrida. E os soldados que desertam não recebem medalhas. Os corredores que desistem da corrida não recebem os louros. Entendeu o que eu quero dizer? Se nós não formos fiéis, entenda uma coisa. Tudo aquilo que você quer fazer para o reino de Deus, na sua força, na sua potência, no seu braço, é sarx, obra da carne, é trabalho do corpo,
é vaidade. Se Salomão tivesse vivo, ele dizia que era vaidade. Recebe o galardão do homem. Entendeu? Se você não consegue fazer o que você julga fidelidade para Cristo, se você não consegue viver uma vida que você julga não ser justo e fiel a Cristo, Cristo permanece fiel, porque Ele não pode negar a si mesmo. Entende isso? Nós vamos cair, nós vamos pecar, porque nós somos pecadores, é isso que a gente faz, pecado. Mas pela graça de Deus você é salvo, mediante a fé. Isso não vem de você, isso é dom de Deus. Certo? Então, para que você consiga entender isso, para que você consiga internalizar essas palavras e viver de acordo com o Evangelho, eu peço a você, mergulhe nessa palavra, leia, estude e realmente deixa com que esse texto ele venha de encontro ao seu coração e você consiga entender claramente o que diz o texto. Certo? Palavra final? Vamos para a palavra final, então. Buscar o conhecimento é primordial para a nossa vida. Sem o conhecimento da palavra, o cristão acaba infantil, inexperiente, não consegue ter discernimento espiritual, pois não cresce na palavra da justiça. É levado por qualquer novidade travestida de espiritualidade, fica fraco e inseguro quanto à sua salvação, dando mais autoridade ao maligno do que a Deus. O que eu quero dizer com isso? Que você precisa confiar no Deus que fez a tua salvação. Você precisa confiar no que nós chamamos de autor e consumador da sua fé. Tá bem? Espero que você tenha conseguido nos acompanhar. Se for o caso, volta ao vídeo, pausa, leia com tranquilidade, leia 2, 3 vezes, entenda o texto. E depois você, se tiver dúvidas, entre nos comentários, escreva para nós, tem aí o WhatsApp da casa, manda para nós qualquer tipo de palavra, qualquer tipo de comentário que nós vamos nos esforçar para ajudar você, tá bem? Fico muito feliz que você tenha chegado até aqui e desejo te ver na próxima série, se Deus quiser. Estamos aí no próximo vídeo, irmãos. Eu espero que você esteja no próximo vídeo. Espero que você veja os vídeos anteriores. Exatamente. Para acompanhar, vamos crescer, irmãos, vamos ser maduros, em nome de Jesus, vamos desenvolver, vamos seguir para frente, como diz Hebreus aqui, vamos andar para frente em Cristo Jesus, aprender a palavra para ser alicerçado, e não qualquer vento de doutrina, fique inseguro, não é isso que está a dizer aqui no final? Qualquer vento de doutrina, fique inseguro contra a sua salvação, dando mais autoridade ao maligno do que Cristo para falar para mim e para você. Descansa em mim. Amém? Deus abençoe sua vida. Até o próximo vídeo. Até a próxima, se Deus quiser.